coisa. Quem nunca deu aquela conferida a mais no espelho antes de sair de casa? Ou no nosso caso, né, nós mulheres, quem nunca retocou o batom antes de um encontro? A vaidade, ela faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Mas me diz, você se considera uma pessoa vaidosa? O repórter Leonardo Apolinário foi às ruas aqui de Belo Horizonte para saber como que anda a vaidade do pessoal. Vamos conferir. Você é uma pessoa vaidosa? Eu sou. Gosto de cuidar do cabelo, gosto de manter hidratação, creme, sobrancelha feita. Faz parte, né? A autoestima da gente faz a diferença, né, na nossa vida. Lógico que com limite, né? A vaidade não pode subir para a cabeça, né? Tem que ser no equilíbrio, né? Você acha a vaidade uma coisa boa ou ruim? Depende do ponto de vista, né? Acho que se eu for uma pessoa com a vaidade, com ignorância, ela vai ser ruim. Agora, se é uma vaidade equilibrada, ela consegue manter. Você é vaidosa? Muito. O que você faz no dia a dia? Assim? Eu gosto de me arrumar, fazer minha unha, arrumar meu cabelo, adoro. Você acha a vaidade uma coisa boa ou ruim? Se a gente se sente bem, eu acho que é boa. Você acha a vaidade uma coisa boa ou ruim? Saudável, uma forma de se cuidar também. Mas você acha que também está atrelado a, sei lá, em excesso talvez, a vaidade está atrelada ao pecado? Pecado? Depende do que a gente julga pecado. De repente o que é pecado para mim pode não ser para outra pessoa. Eu acho que os excessos, a gente acaba pecando com a gente mesmo quando a gente comete os excessos. O senhor é uma pessoa vaidosa? Sim. Como é que é, assim, o senhor no dia a dia, como que é? Eu tenho que olhar no espelho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gostar de mim. Você encara a vaidade como se também fosse um pecado, você acredita? Não, isso faz parte do ser humano, todo mundo tem que ser bonito, alegre. Gente, ô Léo, primeiro, obrigada, viu? Eu gosto muito quando você vai nas ruas pra gente saber a opinião das pessoas, né? Funciona como um termômetro ali pra saber e pra gente ter uma ideia do que o pessoal tem pensado aí sobre assuntos do dia a dia. Mas será que em algum momento a vaidade ela passa a ser um pecado? Você viu que a resposta ficou meio assim, né? Mais ou menos. Será que é pecado? Será que não é? Agora a gente vai dar um pulinho então lá no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade para bater um papo com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do santuário, e saber se vaidade é um pecado ou não. Padre Samuel, bom dia! Quando que a vaidade começa a se tornar um problema na nossa vida? Seja bem-vindo! Bom dia, Vanessa. Eu diria que quando ela nos impede de enxergar a verdade. E, padre, como que a vaidade ela pode se manifestar, né, na nossa vida, na vida de todo mundo, além da preocupação com a aparência? Porque às vezes a gente, né, pode atrelar a ideia de vaidade só ao hábito de querer estar mais bonito, mas a vaidade ela passa por outras questões também, né, padre? Sim, antes de tudo, nos entendamos sobre o conceito. A vaidade é entendida como um pecado capital, e o pecado capital é aquela realidade que não é propriamente um pecado em si. O que quer dizer? É uma tendência, antes de tudo. Então, está dizendo de uma coisa que é uma disposição natural da nossa percepção, da nossa relação com as coisas, e que pode se tornar uma realidade desordenada e que acaba encabeçando outras coisas, por isso caput, capital. Então o autocuidado é uma coisa boa, uma consideração de si é uma coisa boa, que a gente se importe sobre se somos considerados ou não pelos outros é uma coisa boa. Agora o problema é quando a gente se torna o foco, só consegue olhar para si e está o tempo todo preocupado em agradar os outros, né? Porque, às vezes, quando a gente quer agradar os outros, significa que a gente está em desagrado com a gente mesmo. É como se o nosso ego se elevasse, é como se a gente colocasse o nosso ego em primeiro plano, padre? É como se o ego estivesse adoecido. É inevitável que o ego ele tenha um papel fundamental. É sempre em favor de nós, né? Essa é a clareza, inclusive, que hoje a psicanálise traz. Nós sempre estamos em questão. Quando nós fazemos uma coisa boa ou ruim, tem a ver sempre com a gente. Agora, quando isso se torna uma instância adoecedora, é que é o problema.
Qual que é a relação, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o senhor já pincelou aí, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais da relação entre a vaidade por uma busca pela aceitação social. E hoje em dia isso é muito forte, né? Com as redes sociais, enfim. Como que o senhor entrelaça essas duas questões? Bom, entendendo aqui vaidade num sentido clássico e fazendo uma atualização com o que a gente experimenta hoje em dia. Todos nós temos uma identidade que vai se constituindo em função do nosso confronto com a realidade, aquilo que eu sou. E a partir dessa identidade mais ou menos constituída, há uma imagem, aquilo que eu quero aparentar para você. Se hoje nós estamos num contexto onde o sujeito se dissolveu, a gente não sabe mais quem é, senão a partir daquilo que a gente exibe, daquilo que a gente faz, nós podemos dizer de uma sociedade que tem uma relação adoecida com a imagem e, portanto, uma sociedade vaidosa. E esse adoecimento da imagem reflete na nossa relação espiritual também, padre? Ah, com certeza, né? Jesus tinha muito problema com quem parece ser uma coisa e é outra. Então, isso eu diria que pode envenenar profundamente a nossa relação com Deus. Ele, inclusive, tem uma expressão muito forte sobre isso, que provoca a cada um de nós, que é a ideia do sepulcro caiado. Um sepulcro que está todo belo do lado de fora, esteticamente, com aparência de bem, maquiado, mas que por dentro está apodrecendo, né? Como que o senhor nos orientaria em relação à vaidade enquanto uma armadilha? Eu diria que assumir que a gente é vaidoso. Eu gosto de uma frase do Georges Bataille, quando ele diz: o orgulho e a humildade têm algo em comum, são sempre mentira. Então, na verdade, a humildade é um exercício de virtude. Na verdade, nós queremos ser os primeiros, os melhores, termos razão. Isso vem com a gente no pacote. Agora, não se deixar levar por isso, ou se colocar de lado, considerando o outro como mais importante, não estar o tempo todo preocupado consigo mesmo, vai nos ajudando a não estarmos distraídos ou a não nos perdermos em nós mesmos. E esse será já o caminho de passar da tendência natural ao orgulho, à vaidade, para uma humildade que vai sendo construído em cada momento, em cada circunstância. Seria uma forma de mantermos os pés no chão, no sentido de, o senhor falou da questão do orgulho, né? Quando a gente recebe um elogio, a gente fica muito feliz com aquele elogio pelo reconhecimento alheio de algo que a gente fez ou de alguma virtude, enfim. Essa questão seria um equilíbrio entre receber esse elogio e não se envaidecer com ele, fazendo com que ele suba a cabeça e você comece a achar, então eu sou muito bom nisso, e transformando então a vaidade aí sim em uma armadilha que abre portas para outras questões? É isso mesmo que você disse, só faça a situação conceitual. Quando alguém diz que eu sou bom, eu repouso nisso. Se eu sou bom tocando um instrumento, ou cantando, ou fazendo alguma coisa, eu posso ficar tranquilo. Santa Teresa d'Ávila diz que humildade é caminhar na verdade. Agora, onde há desordem? Quando, por exemplo, eu quero fazer daquilo que é bom em mim uma oportunidade de te oprimir, como se só eu pudesse ser bom. Ou quando eu me esqueço que, na verdade, todos os bens deste mundo nós temos por empréstimo. Aquele livro do Eclesiastes que começa a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, na verdade o que está lá no hebraico é Rebel Havilim. O que isso quer dizer? É que nós somos sopro, Rebel é sopro, a vida é sopro, nós somos sopro, nada na verdade nos pertence durante todo o tempo e para sempre. Portanto, quando a gente receber um elogio ou quando alguém destacar algo em nós, é perceber que tudo passa, tudo flui. Vaidade das vaidades, Rebel, a vida é um sopro. Sim. Padre, no bloco anterior, eu estava conversando com o René Dentes, né, que é psicanalista, sobre essa sociedade da repetição que a gente vive, né? Hoje, trends são virais, se espalham com uma facilidade muito grande. E eu queria que o senhor falasse, né, que na verdade que o senhor nos orientasse em relação a como que a gente consegue se blindar da influência
externa em relação à vaidade, por exemplo? É um desafio, né? Acho que a frase é de Lacan: nós nascemos originais e morremos como cópias. Sobretudo hoje, num tempo onde tudo é plastificado, onde o mercado domina as relações, é muito difícil alcançar essa originalidade e estar blindado com relação a isso. Eu diria que aprender a apreciar as próprias verdades, respirar as próprias insatisfações, se reconciliar com o fato de que nós temos limites e ainda que sejamos muito bons em alguma coisa, nós não somos bons em tudo. Então, esta clareza diante daquilo que nós somos, esta capacidade de perceber quem está do nosso lado e saber que todos os bens deste mundo, inclusive nossa beleza, nossa inteligência, nós os temos por empréstimo. Tudo isso um dia nos vai ser tirado, porque todos morremos. O senhor falando, aí eu consegui imaginar muito clara uma cena do olhar-se no espelho. Normalmente, quando a gente se olha no espelho, a gente vê apenas a imagem refletida ali, né, padre? E seria um exercício, talvez, interessante a gente fazer e olhar para além daquela imagem que está ali, né? Nesse exercício da busca pela humildade, pelo reconhecimento dos nossos limites. Isso mesmo. Há uma frase do budismo de que gosto muito, que diz que nós temos que ser capazes de ver as coisas como elas são. Então, ver quem nós somos, né? Cada estria, cada celulite, cada cicatriz é nossa. E se não houvessem essas cicatrizes, essas características, seria uma outra pessoa e não nós. Respirar isso, aceitar isso, repousar neste belo daquilo que nós somos e ver que a gente pode transcender, que nós somos muito mais do que um contorno, do que uma exigência estética, do que uma boa postagem. Nós temos nossa individualidade, nosso verso, nosso avesso. E que a gente possa olhar com mais carinho para esse eu real, né, padre? Queria muito agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez e para a gente encerrar, eu peço a tradicional bênção para o pessoal que está acompanhando o Manhã da Piedade, por gentileza, padre Samuel. Sou eu que agradeço, é sempre uma delícia poder estarmos aqui, né? E termino dizendo assim: Nossa Senhora é a toda bela, toda pulcra, né? Como dizem alguns cantos medievais. E ela é bela na medida em que consegue compreender que a beleza está em comunicação com a bondade e com a verdade. Então, que ela nos ajude, ainda que nos sofrimentos. Ela tem o rosto de uma mulher mais velha, marcada pelo tempo, a não desistirmos de uma beleza que é discreta, que é silenciosa, mas que é significativa e que encanta. E que ela então nos abençoe. Pela intercessão dela, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Samuel. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E semana que vem, eu espero o senhor para a gente bater mais um papo, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade e semana que vem estamos juntos.